Alô, amigas, amigos, torcedores brasileiros em geral. Bem-vindos ao canal Muda Futebol Brasileiro. Hoje vou fazer o resumo da segunda rodada do Brasileirão, Os jogos de sábado e domingo. Primeiro jogo, Corinthians e Vasco, 3-0 Corinthians, Não vi reação de Vasco, desenvoltura do Vasco, time meio apático. E foi salvo pelo VAR, não que o VAR tenha salvado que houve erro, não. 2 gols do Corinthians impedidos, mas gols que se não tivesse VAR, passaria batido. O Vasco tomaria de 5-0. Carille, você é o cara tido aí como um bom estrategista em defesa. Tá dando não, hein? Tá tomando muito gol, tá? Segundo jogo, Botafogo e Juventude. O Botafogo, lembrando aquele Botafogo de 2024, com uma intensidade boa, uma transição rápida, e gol de 2-0, Mas o Juventude é um time meio chatinho de ser batido. Então o Botafogo acho que está voltando àquele jogo competitivo do ano passado. Fluminense e Bragantino. O que o Fluminense fez no início do jogo, eu tenho visto o Flamengo marcando alto, Palmeiras, mas o que o Fluminense fez nos 15 primeiros minutos contra o Bragantino, os caras não conseguiam trocar 2, 3 passes. Que pressão! Agora, não tem como fazer isso 45 minutos, Aí depois o jogo deu uma meio equilibrada, O Bragantino respirou, mas o Fluminense conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, Levando o jogo para o segundo tempo, Com a mesma tranquilidade do início do jogo. Mas o Bragantino depois mostrou uma reação, chegou a empatar, é um time enjoadinho, tem uma transição rápida também, mas no final prevaleceu o que deveria ter acontecido, Vitória do Fluminense, com um chute maravilhoso do Thiago Silva, e o coitado do Martinelli, que é sempre vaiado, tinha errado um passe lá que complicou, quase sai um gol, mas aí o Fábio, mais uma vez uma defesa monstruosa, salvou. E o Martinelli foi recompensado, que é bom jogador, a torcida pega no pé, mas eu acho ele um excelente jogador. O que o Renato Gaúcho falou, vamos deixar para vaiar depois, gente. Só atrapalha o jogador, só prejudica seu time. Temos que torcer, temos que, no final não, deixa acabar e vai, critica. Martinelli já fez muito pelo Fluminense, cria da casa, não merece isso não. Aí vem o domingo com Atlético Mineiro e São Paulo, um 0-0, meio chatinho, mas até que teve bons momentos, principalmente para o Atlético. E se não fosse o goleirinho do São Paulo, que fez defesas maravilhosas, o Galo teria saído com a vitória. Mirassol 1, Fortaleza 1. Foi um jogo que eu praticamente não vi só os melhores momentos. O Mirassol tá mostrando um pouquinho assim, uma evolução em relação ao primeiro jogo, mas acho que ainda vai ser um time que vai brigar para não cair. Internacional e Cruzeiro. Foi um jogo 3-0, mas Cruzeiro perdeu um jogador com 20 minutos do primeiro tempo. Isso influencia, ainda mais jogando contra o Internacional, que está muito bem treinado, está muito bem encaixado, tem excelentes jogadores. E o resultado elástico, assim, acho que se deveu, lógico, ao Cruzeiro jogar com -1, que o jogo eu acho que seria mais duro, como estava duro até essa expulsão, e prevaleceu também a categoria do time do Internacional. Vitória e Flamengo. Flamengo também, um início forte, poderia nos 15 minutos já estar ganhando de 2-0, mas é aquela coisa, Como eu falei do Fluminense, ninguém aguenta aquela pressão por muito tempo, dá aquela pressão, recuperação de bola, atacar. O jogo deu uma equilibrada. Aí no segundo tempo, o Flamengo conseguiu seu gol com a genialidade do Arrascaeta. Esse cara inteiro, Pena que ele tem esse problema físico, porque o cara sabe muito, muita categoria. Depois teve chance de ampliar, mas o Vitória, num chute de sorte, Sorte que eu falo porque desviou, Se aquela bola não desviasse, tranquilamente o Rossi faria a defesa. Aí o Flamengo estava partindo vou te dizer assim, uma injustiça,
perder 2 pontos ali, mas aí tem Bruno Henrique que na hora H o BH aparece, né? Sport e Palmeiras. O Sport uma segunda boa partida, quando São Paulo já tinha feito uma boa partida e o Palmeiras teve muita dificuldade em ganhar o jogo, né? Aquele pênalti lá que muitos comentam maroto, eu também acho que ali não houve pênalti, mas para o Abel parar de reclamar, ele não deve estar assim, né? O que ele vai dizer agora? Que foi pênalti? E Santos e Bahia, que para mim foi o melhor jogo da rodada, mais quente, mais emocionante. Esse jogo poderia ter sido fácil 4-4, porque os dois times jogaram para dentro, jogaram para cima, entendeu? O Bahia está sim, jogando muita bola, o Santos foi muito na vontade, que saiu perdendo, virou o jogo na vontade também, marcando muito, dificultando, mas o Bahia conseguiu no final o empate, que eu acho que foi o merecido. Mas para mim, a partida melhor, mais quente, mais corrida, mais disputada da rodada. E o crédito vai para o Ceará, ganhando, né, que para mim é o jogo da rodada, assim, quem sobressaiu mais foi o Ceará, ganhando de 2-0 do Grêmio. Tudo bem que o último gol foi no último minuto lá, que o goleiro subiu para tentar cabecear no escanteio, e na volta no contra-ataque o rapaz chutou de longe e fez o gol, o 2-0, né? Um placar expressivo, né? O Ceará tá vindo aí, ó. O Pedro Raul metendo gol, chutou uma na trave. Acho que o cara quer ser protagonista de novo esse ano e brigar pela artilharia. Agora, voltando ao vídeo anterior, falando sobre Brasileirão / Estrangeirão, eu vou dar alguns dados aqui dos jogos de ontem, né? Por exemplo, no Corinthians, Memphis Depay, 2 gols e assistência. Vamos lá. Tem que dar uma coladinha aqui, né? O Flamengo, com a Arrascaeta, outro gringo. No Internacional, o Bernabé, que para mim, se fosse brasileiro, era titular da seleção brasileira. O cara joga muito no ataque, na defesa, sempre presente, muita força, que deu assistência para o Alan Patrick. E o segundo gol, Ener Valencia, outro estrangeiro. Palmeiras, gol de Piquerez e Flaco Lopes, 2 estrangeiros. O Fortaleza empatou com o Mirassol, mas o gol do Fortaleza foi de quem? Emanuel Martínez, mais um estrangeiro. Bragantino, né, na derrota do Fluminense. Gol de quem? Pita, outro estrangeiro. Gol do Fluminense, né, foi do Lima, mas quem estava na jogada ali que chutou e que a bola acabou sobrando para o Lima? Canóbio. Outra jogada que o Canóbio entrou sozinho com passe de quem? De Cano, outro estrangeiro. Para você ver, né, que como tem muito estrangeiro no futebol brasileiro, tirando espaço de jogador brasileiro. Agora, você tem que escalar o que você tem de melhor. Se você não consegue aqui dentro, tem que buscar lá fora. Mas com isso, o futebol brasileiro não se desenvolve. Pelo contrário, vai estagnando. Eu acho que o campeonato são 137 estrangeiros, né, nessa Série A. Pô, no ano passado foi 130. No próximo ano vai ser o quê? 150, né? Cadê o jogador brasileiro aí? Ô base, vamos trabalhar sério, botar profissionais sérios na base pra gente não poder depender de ficar importando jogador, né? Porque senão o que sofre no futuro é a nossa seleção. Agora, voltando a falar do VAR, né? Que teve lances corretos, mas teve lances duvidosos. Muito vai essas dúvidas porque o futebol tem regra interpretativa. Enquanto houver regra interpretativa, uns vão interpretar de uma forma, outros de outra. Regra tem que ser ou é ou não é, ou foi ou não foi. Num próximo vídeo aí, eu vou falar sobre essa regra, sobre falta, tá? Porque leva muita polêmica. Teve força, não teve força, essa força deu para deslocar, mas depende até posicionamento de corpo, mas eu não vou dar spoiler não, vou falar isso no próximo vídeo, tá? E aí, gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe sua opinião na aba de comentários, ok? Até o próximo vídeo.